Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos na 25ª lição do livro do Gênesis. Nós vamos estudar hoje Gênesis capítulo 18, a teofania no carvalho de Mambré e a intercessão de Abraão. É um tema muito interessante, embora ele seja muito complexo, mas é muito interessante para a nossa vida. Mas antes de começar essa aula, gostaria de convidar todos vocês que estão chegando pela primeira vez. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, se eu não gostei, depois. E partilhe à vontade, partilhem todos os nossos vídeos aí com seus grupos de estudo bíblico, grupo da família, grupo catequético, enfim, partilhem, façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este canal de estudo bíblico. Também quero deixar aqui o meu imenso agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, aquelas pessoas que, de maneira anônima, de maneira formal ou informal, fazem a colaboração aqui com o nosso canal. Muito obrigado. O material da aula de hoje está aqui na descrição do vídeo, juntamente com todos os anexos e bibliografia para os seus estudos posteriores. Bom, como disse, hoje nós vamos ver a teofania no carvalho de Mambré, na intercessão de Abraão. Primeiro, o que é uma teofania? Teofania é uma manifestação de Deus. É uma manifestação de Deus ao homem. O carvalho de Mambré é, objetivamente, uma região, um local, onde Deus se manifesta a Abraão neste conto da promessa. Mais uma vez, o autor bíblico, ele tinha histórias que eram contadas naquele tempo. E dessa maneira, ele teve que trabalhar, ele teve que se esforçar para colocar todas essas histórias, todos esses contos juntos. E, como vemos, ele teve muito sucesso nisso. Ele fez com que estes contos que estavam espalhados tivessem um fio da meada e uma mensagem. Desde o início do nosso estudo, nós ouvimos essa expressão. Deus diz a Abraão: você vai ter um filho. Mas esse filho, entretanto, ele não chega. E nessas várias histórias diferentes, o narrador tenta transmitir uma mensagem teológica, uma mensagem que Deus é a fonte da graça. Deus é aquele que trabalha para que o seu projeto se conclua. E nós vamos lendo os textos e vamos entendendo precisamente essa mensagem. A primeira parte do capítulo 18, podemos dizer que é a hospitalidade de Abraão. E a segunda parte, podemos dizer de uma maneira simbólica, a antítese disso. É um texto esplêndido. Leiam com um sabor de como você estivesse olhando para um encontro de amigos. E nesse encontro de amigos, é um amigo que chega na sua casa e você faz de tudo e você corre, e aquele amigo, ao final deste momento, ele te abençoa. Esta é a lógica para entender, é a chave de leitura para esse texto. Existe algo, muitos símbolos dentro desse tema. E é um daqueles textos que mostra os grandes feitos de Deus. Os grandes feitos de Deus na história. Os grandes feitos de Deus na vida deste homem. Então, Gênesis 18:1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Então, aqui temos uma teofania, somos apresentados a uma aparição. Uma noite cheia, um dia inteiro, e aqui estamos na área de Hebrom, nos carvalhos de Mambré, onde Abraão está esperando, como um lorde, como um mestre sentado à frente de sua tenda. Quando tudo ainda está ensolarado, quente, um calor tremendo, ninguém se move.
Abraão, ancião, sentado à tenda, vê 3 estranhos personagens chegarem e ele os reconhece imediatamente. Aqui uma nota: vê 3 estranhos personagens chegarem, os reconhece imediatamente. Aqui nós temos uma nota de intimidade. Ele olhou para cima e viu 3 homens que estavam junto com ele. Ele não os vê chegando, ele os vê diante de si, em sua frente. Ele vê 3, fala apenas com um. Ele usa o singular aqui. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. É muito interessante esse pequeno fragmento aqui. Levantou os olhos e viu. Nós vamos ver isso muito dentro das narrativas que vão se seguir aqui. Principalmente aquela narrativa no alto do monte, onde ele levanta os olhos e vê um cordeiro preso pelos chifres num espinheiro. Esse levantar os olhos ele tem uma conotação de encontro espiritual. Levantando os olhos, viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda e veio ao encontro e prostrou-se por terra. É muito interessante porque esse prostrar-se é um sinal de adoração. Meu Senhor, 3 pessoas, mas ele se dirige a uma única. É algo muito rico aqui. Somente o Novo Testamento vai dar as ferramentas para a gente entender. Os judeus não entenderiam isso aqui. Mas o simples fato deles terem guardado na língua hebraica esse texto do jeito que ele foi escrito diz muito. Meu Senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante, sem vos deterdes em casa deste vosso servo. Vou buscar um pouco de água para lavarem os pés. Descansai um pouco sob a árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho. Porque é para isso que passastes perto do vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Um pouco no singular, um pouco no plural. Abraão é carinhoso, acolhedor, está tão ocupado quanto Marta. E eles disseram, faça como disseste. Abraão 18:6. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze 3 pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu novilho tenro e gordo, e deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga, leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto a eles sobre a árvore, enquanto comiam. A história, ela é rápida. Mas imagine essa cena. Alguém recebe uma visita na sua casa, vai ao rebanho, escolhe um carneiro, um bezerro, manda sacrificar esse bezerro, manda preparar esse bezerro, a esposa vai fazer pães. Quem já fez pão não é assim. Tem que preparar, tem que amassar, e não era pouco, aqui eram 3 pães. Imagine, são muitos, muita massa. Essas medidas aqui, elas têm um significado, são abundantes. É um todo, né, redundante, mas é um tempo de serviço de Abraão. Abraão está disposto a dar o melhor de si para servir aquelas pessoas. São todas imagens que vão retornar nas parábolas de Jesus. Até mesmo os 3 alqueires de farinha, eles vão voltar na parábola do levedo, né? E nós encontramos Abraão espalhado dentro dos textos das parábolas. Então, enquanto ele estava debaixo da árvore,
Eles comeram. Gênesis 18, 9 e 10. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe: Voltarei à tua casa dentro de um ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada. Sara já tinha passado da idade, e ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor? E o meu Senhor também já está avançado nos anos. Eram 3, mas é o Senhor que fala. Voltaremos para você. Em um ano, neste encontro, então Sara, sua esposa, terá um filho. Enquanto isso, Sara está dentro da tenda, está escondida. Ela está sorrindo, ela está rindo dessa cena. Justamente como uma mulher, ela permaneceu fora do ambiente. Mas ela ouviu o que foi dito. Gênesis 18, 11 e 12. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e ela se pôs a rir secretamente. Desta vez, ela não está rindo, ela está rindo dela, da situação dela. Ou seja, será que a bênção não está chegando tarde na minha vida? Gênesis 18, 13. O Senhor disse a Abraão: Por que se riu Sara? Por que Sara riu? Será verdade que eu teria um filho, velho como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em um ano a esta época voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Então Sara saiu. Ela se sentiu tocada com aquilo, se sentiu envolvida. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse: Sim, tu riste. Aqui tem uma insistência. É reconhecer que ele riu. Eu já lhes falei do significado de Isaac. Isaac significa sorriso. Sorriso. E novamente é uma risada de incredulidade. É uma risada de alguém que se espanta com as palavras, porque está diante de algo que humanamente é impossível. Mas impossível para os homens. Algo aqui que é muito além do que se está pensando. Algo é impossível para Deus? É a pergunta. E aqui nós temos uma ponte entre os patriarcas Abraão e Sara, que volta para a boca do anjo Gabriel na anunciação da Virgem Maria. E o anjo disse, e assim, pois para Deus nada é impossível. E aqui nós temos a imagem da Trindade. Né? Existe um pintor russo chamado Andrei Rublev, que viveu entre 1360 e 1404. Inclusive eu vou colocar nas notas de rodapé do material que eu vou colocar essa pintura, é um ícone bizantino. Então, nesse grande ícone, 3 anjos estão à mesa. Abraão está na foto porque Abraão é aquele que está olhando para essa cena. É muito interessante, porque está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como existe uma trindade e existe um círculo que os une numa única, é uma imagem da Santíssima Trindade muito bem feita. Mas é muito interessante porque o autor faz aquilo numa perspectiva de que existem 4 pessoas. Existem 4 pessoas. Existe a Trindade, as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e uma quarta, que é Abraão, que representa eu, você. Então, prestem atenção nessa obra. É algo a mais, mas é muito interessante. Estamos à mesa com Deus. A Trindade é representada nesse ícone que tem o título, um dos títulos dele é a Hospitalidade de Abraão.
E somos convidados a receber esses três em nossa tenda. Ao recebê-los em nossa vida, nos tornamos frutíferos. Então podemos sorrir com segurança porque o Senhor é a raiz de toda a vida. Mas a hospitalidade contrasta com a inhospitalidade. Eu lhes disse que o texto do capítulo 18 está dividido ao meio. E vai haver uma continuação. A história desses três, eles foram bem recebidos, é por isso que tem toda aquela cena está fazendo demais quase, né? É muito pão para pouca gente, né? 3 vão descer a Sodoma. Mas aqui, e vamos descer, eles pararam para serem acolhidos, para comer, e depois eles vão descer. É muito interessante. É o tema central. Porque Abraão é o pai da fé. É o pai da intercessão. Então essa hospitalidade que nós vamos, esse pai da fé que nós vamos ver em Gênesis 19 a 23, é preparada por uma cena em que não se fala. O capítulo 19, alguns temas não vão falar de Abraão, mas é interessante que no capítulo 18, na segunda parte, há algo muito interessante. A hospitalidade de Abraão é animada pela presença de Deus. É Deus que motiva essa hospitalidade. As 3 pessoas divinas que visitam a tenda de Abraão e Sara, eles deixam uma promessa, uma garantia certa de descendência. E o capítulo 18 do livro do Gênesis, no entanto, vai terminar com o outro lado da moeda. A hospitalidade de Abraão vai contrastar com a inhospitalidade, a não aceitação, o fechamento negativo à graça, à vida dos habitantes de Sodoma. Então, nessa perspectiva, é que nós devemos ler esse episódio. A destruição de Sodoma e Gomorra é o contraponto à acolhida, é o contraponto da hospitalidade. Antes de narrar o episódio da destruição, o livro do Gênesis nos apresenta algo muito interessante. Um retrato de Abraão com características diferentes. Desta vez, Abraão não é um lutador, desta vez Abraão não é um pastor, desta vez Abraão não é alguém que está tentando. Abraão simplesmente se coloca como intercessor. Aquele que reza, aquele que age como mediador em nome do povo. A intercessão de Abraão diante da destruição de Sodoma é uma marca de que o homem de fé é um intercessor, é alguém que reza, é alguém que implora aos céus uma modificação, uma mudança. Gênesis 8,16. Os homens levantaram-se e partiram em direção a Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. Com uma linguagem muito humana, vamos imaginar alguém que recebeu bem em sua casa, vai levá-los pelo caminho até onde ele puder. O narrador até apresenta um solilóquio de Deus, ou seja, Deus é muito interessante porque o narrador coloca Deus falando com ele mesmo, Deus raciocinando. É um pensamento que o Senhor mantém dentro de si, ou seja, é um pensamento íntimo de Deus. Como que o narrador sabe que o narrador ele coloca essa imagem inventando com a sua habilidade narrativa algo que deveria conter ali. O Senhor vai se afastando de Abraão e no caminho, quando vai se afastando de Abraão, ele pensa: eu digo a ele o que eu vou fazer em Sodoma? Poxa, ele me acolheu em sua casa, ele é meu amigo, ele tem que saber que eu estou saindo daqui para cumprir uma justiça, para cumprir um mandato. Bom, ele é meu amigo. É bom eu contar para ele. É melhor que ele saiba de mim do que dos outros. Isso é muito interessante. E tendo tomado essa decisão, o Senhor revela a Abraão a sua intenção punitiva. Gênesis 18, 17 e 21. O Senhor disse então: acaso poderia ocultar de Abraão o que vou fazer? É Deus pensando, né? É Deus refletindo interiormente. Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele.
Eu o escolhi para que ordene a seus filhos, a sua casa, depois dele, guardem os caminhos do Senhor, praticando justiça e retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que fez. E o Senhor ajuntou: é imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as obras correspondem realmente ao clamor que chega a mim. Se assim for, eu o saberei. Então, Abraão levanta a questão da justiça. Diante do conhecimento do que vai acontecer em Sodoma e Gomorra, ele levanta uma questão. Mas é possível que hajam justos nessa cidade. E é possível que os justos sejam punidos junto com os pecadores. Deus simplesmente vai cometer uma injustiça. Ele não pode fazer isso. Então eu sou amigo de Deus, eu tenho que instruir Deus. O narrador não quer apresentar Abraão simplesmente como alguém mas alguém que interage com Deus. Ele quer aqui não colocar Abraão acima de Deus, mas colocar Abraão como amigo de Deus. Não estando mais alto em nível, ou seja, dentro de uma moralidade, uma teologia, mas aqui nós estamos diante de uma narrativa em que o autor quer mostrar que existem sentimentos que unem Abraão e Deus. Abraão é amigo de Deus. E o narrador encena uma cena de um autêntico diálogo de amigos. De amigos que se encontram para... É muito interessante porque agora o que vai acontecer agora acontece em muitos mercados. Às vezes eu conheço o dono da quitanda, onde eu vou comprar as frutas. E no Oriente isso é muito comum. É muito incomum, assim, nos mercados orientais, se você não fizer uma pechincha, se você não fizer uma barganha, quiser comprar, olha, eu vou levar essas aqui, mas aí você tem que me dar essas aqui. É quase que uma ofensa. Faz parte, porque isso torna o comércio interessante. Então, é esta cena que o autor trouxe para dentro do texto. É isso que nós vamos ver agora. Gênesis 18, 23, 35. Abraão se aproxima e diz: faleis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Novamente ele alterna entre singular e plural. Não perdoaríeis ante a cidade em atenção aos 50 justos que nela poderiam se encontrar? Não. Vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como ímpio. Longe de vós este pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? Olha, ele está colocando Deus contra a parede. Para a pergunta, quanto custa? Responde, quanto você me dá? A partir daí começou uma negociação. Aqui temos uma cena de contrato no campo teológico. Abraão começa a pedir a salvação. E como é que isso se dá? O Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Se há 50 justos, você tem que salvá-los. Você não pode destruir os justos junto com os outros. E Deus aceita. Ele diz sim, se encontrar 50, concordo. Salva a cidade. E guardo toda a cidade pelos méritos desses 50. Olha, isso aqui tem algo de transformador. Porque é algo que está sendo dito no Antigo Testamento e que repercute inclusive nos nossos dias. A oração, a capacidade de intercessão. Abraão começa a barganhar. E talvez não haja 50, mas 45. Assim ele puxa a quantidade, mas se não tiver 45, tiver apenas 40. E se não tiver 40, apenas 35. E se não tiver 35, apenas 30. E se tiver apenas 20? E se tiver apenas 10? O episódio
desse contrato, dessa barganha muito interessante. Ele é gostoso de ser lido, tem uma finesse. Cada um desses números tem um significado muito interessante. E Abraão fala com o Senhor com a eloquência de alguém que está fazendo uma disputa teológica, está fazendo um verdadeiro, uma verdadeira instrução de retórica. Gênesis 18, 27. E Abraão continuou: não me leveis mal, se ainda ouso falar ao Senhor, embora seja eu pó e cinza. Ou seja, é aquela pessoa que diz assim: olha, eu não sou ninguém, mas se você fizer isso, não vai ficar bom, não vai ficar bem para você. É o amigo que diz, que se coloca, pede para o outro amigo se colocar no lugar dele e diz assim: olha, se eu fizesse isso, você ia me recriminar. Então, pensa bem o que você vai fazer. Gênesis 18:30. Abraão disse de novo: rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se insisto ainda. E aí ele vai indo. A cada vez que ele baixa esse número, que ele está barganhando, que ele está pechinchando com Deus, ele vai se colocando cada vez, ele vai se diminuindo cada vez mais. Em suma, Abraão conseguiu barganhar de 50 para 10. Quase arrebata Deus a promessa de encontrar 10 justos em Sodoma. E ele não vai destruir a cidade. Na verdade, ele não vai encontrar 10. Nem vai encontrar 4, porque os 4 que se salvaram não poderiam se enquadrar dentro disso. Gênesis 18, 32 e 33. Abraão replica: que o Senhor não se irrite. Falo a última vez. Se lá forem achados 10, e Deus respondeu: não destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se. Depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Então, nós não devemos fazer grandes elucubrações teológicas aqui. Não devemos partir do abstrato nesse episódio, a partir de princípios éticos. Vamos desfrutar a história, vamos entender a história, aprender que esse estilo narrativo aqui é para aquelas pessoas que gostam de ouvir história. E essa história aqui, ela diz muito, não sendo muito, não fazendo muita elucubração. Poderíamos pegar os números e tentar entender significados, porque finalmente se fixou em 10, podíamos fazer um punhado de coisas, mas não é isso que o autor está querendo. O autor está dizendo que aquele que fez a sua parte, se colocou diante de Deus, serviu a Deus, se prostrou, ele caminhou com Deus, e nesse caminhar com Deus ele aprendeu como Deus é. E aí algo que está para acontecer, que está diante da justiça, que está apresentado diante da justiça, ele se vê na obrigação de interceder por aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem do iminente mal. Talvez muitos de vocês já passaram por isso. Ou seja, a gente está rezando porque a gente está vendo que as coisas não estão indo mal, as pessoas não prestam atenção nisso, não dão atenção para isso, então nos resta fazer o quê? Falar com Deus, rezar, interceder. A beleza é a história em seus detalhes, é a cena desse encontro de amigos, onde um conversa com o outro e intercede em nome de desconhecidos, de outros. Enfim, aqui temos um Abraão que reza pelos outros. É alguém que está interessado que a bênção e a justiça cheguem aos outros. Mas existe uma mensagem aqui, e ela é muito dolorosa. A mensagem, a grande mensagem por detrás desse texto é que não há justos. O único justo é Cristo, que assume os pecados dos outros, é o único que morre vítima do pecado dos outros, e não da construção humana, não a partir da reivindicação ou do merecimento. A reivindicação da salvação, ela é desmontada porque não existe ninguém que possa exigir de Deus a salvação. A salvação é graça, a salvação é dom. A salvação, ela é algo que Deus nos deu.
É isso que está sendo dito aqui. Não temos nada para negociar com Deus. Não vamos tentar ganhar algo, arrancar alguma concessão em virtude dos nossos méritos. Não importa se nós fizemos a vida inteira, se o acolhemos em nossa casa, se servimos a sua mesa. Não é isso não nos dá suficientes argumentos para ganhar e barganhar com ele. O episódio de Sodoma ensina precisamente isso. No capítulo 19, encontramos um extenso relato onde Abraão não vai aparecer. É, na verdade, uma narrativa independente do ciclo de Abraão. Diz respeito à etiologia do deserto. Ou seja, é uma história antiga destinada a explicar as causas que levaram a essa situação desolada. Ou seja, por que a terra está vivendo isso? Porque o povo de Israel passou por todos aqueles perrengues, por todas aquelas perseguições, por toda aquela dor e sofrimento. Porque a região ao sul do Mar Morto está tão desolada. Aqui, a notícia da existência das cidades permaneceu, mas em tempos históricos os homens lembram daquela região apenas como um deserto de água salgada, uma área inabitável. Provavelmente houve ali talvez um grande cataclisma, um fenômeno geológico desastroso, ligado a uma nomenclatura Vale de Visos, o Vale Dividido, que os geólogos chamam até hoje. É uma grande área que vai do Lago da Galileia ao Vale do Jordão, ao longo do Mar Morto, descendo pelo Mar Vermelho, fazendo um triângulo, chegando à África. Aqui, em tempos antigos, alguns geólogos dizem isso, existe uma fratura, uma divisão na crosta terrestre, ao ponto de que a área do Mar Morto está em comparação com o mar Mediterrâneo, 400 metros abaixo do nível do mar. E este possível cataclisma em tempos antigos é uma memória dos homens deste desastre geológico, que é revisitado com a punição do pecado. O relato da destruição de Sodoma e Gomorra é usado pelo narrador bíblico como o exemplo do pecado que está sendo punido. Deus intervém na vida de Abraão como intervém na vida de Sodoma. Abraão, por justiça, vai receber a bênção. Sodoma, por justiça, vai receber o castigo, fogo e enxofre. E nós vamos ter isso lá no Evangelho, na parousia. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Ovelhas para um lado, cabritos para o outro. Esses porque conquistaram, ouviram, viram a graça e buscaram ela. Esses porque não viram, porque não sentiram e porque não quiseram. Então, a Abraão, Deus intervém para garantir a vida, a prole, portanto, para dar a vida. Mas ele também intervém para determinar o julgamento e a punição. É interessante que nosso narrador aqui ligou esses episódios que eram distintos, independentes, e fez uma história só. A história de Abraão, ela está ligada ao personagem de Ló, o seu sobrinho, que no passado, lá no capítulo 12, capítulo 12, tinha escolhido com critérios humanos a terra mais bonita, o Vale do Jordão, a região de Sodoma. Ele deixou as montanhas do deserto para Abraão. Agora Ló perdeu tudo, O narrador está justapondo dois eventos. Cria um contraste. Ló é a antítese de Abraão. Assim, a atitude dos habitantes de Sodoma é a antítese de Abraão. Abraão é hospitaleiro. Os habitantes de Gomorra e de Sodoma são inóspitos, querem fazer violência aos convidados. Eles são os mesmos três que visitaram Abraão.
que se encontram numa cidade ruim e são perseguidos naquela cidade. Eles intervêm para libertar Ló, precisamente porque Ló é parente de Abraão e deve assumir o papel de Noé. Ou seja, Ló é aquele que tem que ir às autoridades e dizer que a cidade está na iminência de ser destruída. A história é feita nos moldes da narração que precede o dilúvio. Alguém que ouve a palavra e vai buscar levar um aviso. Ló tem que dizer à sua família, aos seus vizinhos, aos parentes, à cidade, que estão todos prestes a ser destruídos, mas ninguém leva Ló a sério. E o pregador da moralidade, da mudança de vida, chama a uma revolução social, a uma mudança, a uma melhoria na moral. E eles não acreditam nele. Bom, mas esse será o tema da nossa próxima aula. Eu sou o professor Euclides, essa é Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.